Bom dia, amante do terror. Aqui não é o VQ, mas o TK, e hoje irei apresentar para vocês algo diferente. Como vocês devem saber, a história bíblica do Antigo Testamento já narrou catástrofes ocorridas contra os pecadores, a destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, e até mesmo as pragas do Egito. Mas, e se todos eles tivessem sido realizados por alguém? Um anjo responsável por ser o carrasco que porta a ira de Deus? Bem, esse é o Chacanadiel, sendo um dos primeiros anjos a serem criados nessa história. Ele é um elder, que no português seria como um anjo ancião, e foi criado como um Ophanim, sendo o representante deles como as rodas do trono de Deus. Chacanadiel no seu início era tranquilo, enquanto o universo ainda era vazio e puro, e até mesmo já foi próximo de Lúcifer, seu irmão mais novo. Quando foram criados os primeiros humanos, Adão e Lilith, ele não se importou com o que acontecia naquela época o suficiente, por não ter consideração pela recém-criada forma de vida, algo que só durou até a criação de Eva, a segunda mulher, que ele descrevia sendo a melhor forma já criada de vida e sua preferida entre os três, sendo a única que lhe dava atenção. Com a queda de Eva, a traição do Lúcifer e a rebelião contra o céu feita por Lilith e alguns dos pecados capitais, Chacanadiel se tornou cada vez mais extremo nas próprias medidas de como deveria administrar sua justiça. E apesar de ser criado já sendo violento, esses eventos fizeram com que ele já era acabasse por se elevar além do esperado. Ele se tornou tão paranoico que foi responsável por um evento que ficou marcado na história do paraíso durante um tempo, antes que todos os vestígios do ocorrido fossem escondidos para evitar um pânico geral, aonde ele tirou a vida de 120 querubins num momento auge de raiva e paranoia, ao qual enxergou aquelas almas inocentes como possíveis novos rebeldes assim como Lúcifer era. Chacanadiel foi exilado para que vivesse longe da raça humana e dos anjos por um tempo limitado, tendo que ficar no fundo do oceano por alguns bilhões de anos, sem permissão de que fosse ao inferno, a terra ou o paraíso. Com o passar dos anos, ele finalmente pôde voltar para o céu com a redução de sua punição em um momento de crise. A morte do Adão foi responsável por uma ação imprudente da Sera, que decidiu trazer ele no intuito de que pudesse treinar as exorcistas e se tornar o novo líder delas. A partir daí vocês podem checar com o link que vou deixar no comentário fixado que leva para a aula. Os primeiros capítulos são menores, mas a partir dos últimos eles vêm ficando maiores, pois estou chegando na reta final da história. Já com a história dele introduzida, vou tecer algumas informações dele que, provavelmente, não vão estar presentes nos capítulos. Primeiro eu gostaria de informar que, embora ele tenha sido criado bem forte, Chacanadiel não é o personagem mais poderoso da AU e nem possui uma força física absurda como de alguns personagens presentes, como Azrael. O principal fator que compensa ele em combate é a própria velocidade dele. Essa velocidade faz com que ele supere muitos anjos poderosos, e que são até mais fortes que ele. E alguns desses personagens que são mais fortes que ele são a Sera, Azrael, o Miguel, Deus e até o Enoque. Mas ele continua sendo mais forte que o Lúcifer mesmo sem ter tanta velocidade, pois ele tem muito mais experiência que ele em combate e mais sangue frio na hora de atacar os oponentes sem piedade. Outro detalhe é sobre o cabelo dele, que pode começar a incendiar em momentos em que o humor dele está muito elevado, não importando a emoção, mas que em maioria são de raiva. Esse fator ocorre porque ele é constituído de fogo na sua forma como anjo, que se torna a sua auréola quando está mais humanizado. Magias de fogo seriam ineficazes contra ele, já que ele seria absorvido pela sua auréola, que permanece a maioria do tempo desativada para não causar incêndios. Apesar dele ter um olho estranho, tendo um formato peculiar e ter esses círculos vermelhos, essa é a verdadeira forma dele e as pessoas podem vestir como se fosse uma máscara, caso alguém o coloque no rosto. Vai estar dando acesso para que ele vivencie suas memórias e possa mudar elas na sua lembrança. E em troca disso, você receberia todo o poder dele em mãos e manteria sua autonomia no corpo. E para finalizar, gostaria de comentar que a arma dele é de refinação 3, e nessa as armas divinas possuem níveis de refinação para o efeito nas almas de quem forem eliminados por uma, indo da refinação 1, que está nas armas dos exorcistas, até a refinação 7. Presente apenas na lança de Enoque e a espada flamejante. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem e digam se gostariam de mais vídeos assim, não só falando dessa AU, mas outros personagens do canal, de algum outro criador ou até mesmo alguns personagens. Essa voz de inteligência artificial vai se manter por um tempo, até algum momento que eu decida revelar a minha em algum vídeo.